Olha, debate 360. O isolamento social foi adotado por diversos países no mundo como forma de conter a disseminação do novo coronavírus. Aqui, o presidente da República tem dito que pior do que a doença vai ser a recessão causada pelo fechamento de diversos negócios. A pergunta é hora de voltar ao trabalho? É hora de retomar a vida ou é hora de seguir em casa evitando as ruas? Esse é o tema do debate 360 aqui na CNN com a doutora Gisele Soares, advogada, doutoranda em Direito Comparado da Universidade Sorbonne, na França, e com Augusto Arruda Botelho, advogado criminalista, ex-presidente e conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e conselheiro da Human Rights Watch Brasil. Eu gostaria de perguntar para vocês nesse debate 360 exatamente isso. Vou começar com a doutora Gisele. É hora de retomar a vida ou é hora de seguir em casa? É hora de, com cautela, ir retomando gradualmente a vida. Por quê? Porque o que a gente está vendo no movimento nas ruas e as pessoas estão pedindo por um retorno gradual. Existe essa necessidade. É óbvio que a doença é muito importante, precisamos dar atenção, mas a economia também é importante. Então, é muito importante que se retome com cautela, gradualmente, adotando medidas como o distanciamento entre as pessoas, possivelmente horários alternativos de chegada, de saída, turnos alternativos também são importantes. E sempre as medidas de asepsia, as medidas de higiene, porque a população, os pequenos empreendedores, o comércio informal sofreu muito com essa quarentena, vem sofrendo muito. Então, esse é o clamor das ruas que a gente já está vendo aí nas cidades. Essa é a necessidade. Com cautela, o mundo todo está fazendo esse movimento. Houve um primeiro momento, uma primeira fase de isolamento e agora é necessário que se retome. A gente está entendendo melhor a doença, suas consequências, os números estão chegando do mundo todo. Então, é possível fazer uma análise e um cotejo analítico entre a situação econômica e a situação de saúde. Acho que, como disse o ministro Mandetta e reiterou em todos os seus depoimentos, é importante que com planejamento e seguindo planos de ação, sem atitudes atabalhoadas, sem desencontros de informação, que sim se retome gradualmente a atividade. Doutor Augusto? Olha, eu entendo que efetivamente, e claro, a economia é importante, mais do que isso, a economia é essencial para o país, mas a economia a gente recupera. Economia a gente salva, vidas humanas não. Portanto, eu entendo que num curto espaço de tempo, e esse curto espaço vai ter que ser delimitado pelas autoridades de saúde, não há qualquer possibilidade de retorno às atividades normais. Nós temos que aprender com os erros cometidos em outros países. Mais do que isso, nós temos que atender às recomendações e as diretrizes de diversos países do mundo e das organizações internacionais de saúde pública. O caso da Itália, mais especificamente de Milão, é emblemático. Milão tinha, que é uma cidade de 3 milhões de habitantes, tinha 250 casos com 14 mortes no momento em que iniciou uma campanha chamada Milão Não Para, bastante semelhante à campanha que o governo federal colocou em prática hoje. Atualmente, Milão tem quase 38 mil casos, 5.500 mortes. Só nas últimas 24 horas foram 541 mortes em Milão. A Organização Mundial de Saúde disse que essa campanha, e principalmente o vídeo divulgado nas redes sociais, vídeo esse muito semelhante com o que o governo federal fez na data de hoje, foi determinante para o agravamento dessa crise. Então, é evidente que a economia precisa ser restabelecida e há várias medidas que podem ser tomadas, mas elas não são antagônicas e elas não são completamente opostas ao necessário ainda isolamento total. Hoje há uma entrevista bastante assertiva de uma das maiores pneumologistas do país, doutora Margarete, que diz textualmente: não há outra alternativa no momento que não seja o isolamento total. Então eu vejo com muita preocupação essa medida que eu chamaria de suicida do governo federal de propor, sob a necessária, eu entendo, a necessária retomada da economia, uma, ainda que gradual,
volta ao normal. Não é o momento de se fazer isso. Doutora Gisele? Eu entendo que é o momento de se fazer isso, talvez um isolamento transversal, a gente partir do horizontal e ir verticalizando pouco a pouco. As comparações são muito importantes, mas elas têm que ser também tomadas com cautela. Por quê? Porque a Itália é um país de dimensões muito menores do que o Brasil, porque a Itália tem uma população majoritariamente idosa, diferente da população brasileira, que é uma população mais jovem, portanto, uma população que, pelo que dizem os infectologistas, ela teria efeitos mais brandos da doença, e porque preservar a vida exige que a gente olhe sobre todos os aspectos. Então, é preciso preservar a saúde, mas é preciso preservar também a possibilidade da pessoa adquirir alimentação, conseguir preservar a sua habitação, para então sim ter uma vida com saúde e com dignidade. Então, é preciso que a gente olhe para o nosso país. A gente aprende com o exterior, a gente traz esses dados, faz uma análise, mas é preciso tropicalizar esses dados e adotar medidas que sejam das dimensões do nosso país, com as diferenças econômicas e populacionais e de capacidade econômica do nosso país. A gente não está na Itália, muito menos na Suíça. A gente está no Brasil, um país com desigualdades, com dimensões enormes e com muita dificuldade, inclusive, de fazer chegar as informações de uma forma equânime a todas as partes do Brasil. Muito bem, doutor Augusto. Bom, vamos falar então um pouco da realidade brasileira. Dados do Instituto Locomotiva afirmam que 54 milhões de brasileiros têm 50 anos ou mais. Então, se a gente for analisar essa proposta que está muito em voga agora, do isolamento vertical, seria o quê? Manter os idosos e os grupos de risco em casa e liberar o resto da população para ter sua vida quase que normal. Então, 54 milhões de pessoas no Brasil têm mais de 50 anos. E essa parte da população movimenta 2,1 trilhões por ano. É o maior mercado consumidor do Brasil. Então, vamos falar de economia. Vamos falar de economia. A gente está colocando em risco justamente uma parcela da população que colabora de forma absolutamente essencial para a economia. Vamos falar então de Brasil. Vamos tropicalizar então, nas palavras da doutora Gisele, essa discussão. Por enquanto nós temos dados reais que são os seguintes. Dos pacientes internados no Brasil em estado grave, nós temos diversos deles entre 47 e 50 anos. São de uma classe social mais alta e estão hospitalizados em hospitais particulares, ou seja, tem dinheiro ou tem plano de saúde. Então, imagine quando essa pandemia chegar nas populações mais pobres, chegar nos rincões do Brasil, quando não há água para se lavar a mão. Há trabalhos seríssimos sendo feitos nas comunidades carentes, principalmente do Rio de Janeiro, de pessoas que têm um histórico absolutamente sério nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, que tentam levar para essas pessoas sabão. Não é álcool em gel, gente, é sabão. Então, para tropicalizar essa discussão, eu digo, nosso país, na verdade, o Brasil, infelizmente, está numa situação de saúde pública muito pior do que países que já estão numa situação bastante delicada. Eu vou pegar daí de onde o doutor Augusto deixou e vou voltar a falar com a doutora Gisele, usando também um trecho da sua fala. A senhora disse, nós não estamos nem na Itália, nem na Suíça. E eu pergunto exatamente por isso, por o Brasil ser um país tão desigual, com comunidades onde várias pessoas dividem casas de um só cômodo. Isso não recomendaria mais cautela, já que expor aí talvez o jovem que mora numa comunidade significa expor os irmãos, os pais e os avós dele também? Mas sem dúvida nenhuma, eu não defendo o extremismo. Eu defendo a racionalidade, a razoabilidade, mas o sopesamento entre a economia e a saúde para que a gente consiga achar uma solução que seja aplicável ao Brasil. E não há uma única solução, certamente, porque o Brasil tem regiões distintas, inclusive infectadas pelo vírus de formas diferentes. Então, na Alemanha, por exemplo, se adotou esse isolamento vertical. Por quê? Adota-se, então, uma forma de fazer testes na maior quantidade de pessoas possível. E aí, então, identificadas as pessoas doentes, há, então, um isolamento identificado dos doentes. É uma forma que poderia ser aplicada no Brasil?
Poderia, se a gente conseguir importar ou produzir exames rápidos aqui, talvez essa seja uma solução. O que é importante numa crise é ter criatividade, coordenação e cooperação. É preciso que todas as mentes brasileiras, infectologistas, advogados e também os comerciantes e pequenos empreendedores que estão sendo devastados por conta dessa quarentena, é importante que juntos haja esse pensamento com o intuito de achar uma solução que seja boa para todos. Concessões mútuas haverão de ser feitas. É impossível achar uma solução que se adeque aos interesses particulares de cada classe. Então, eu não estou dizendo que não seja importante preservar a saúde, mas até porque tem muitas famílias vivendo juntas em ambientes muito pequenos, que é muito importante que a gente tente achar alternativas, porque é preciso que essas pessoas se alimentem. É preciso que essas pessoas se mantenham nas suas casas, é preciso que elas mantenham a subsistência e a dignidade. E talvez essa quarentena horizontal, esse isolamento total, ele esteja impossibilitando as pessoas de irem buscar receitas, de irem buscar comida, de irem buscar trabalho. Então, a minha proposta e o que eu entendo que o governo federal propõe e alinhado com os governos, especialmente os governos de grandes países mundiais, é essa. É uma solução pensada e criativa para cada rincão do Brasil, para cada espaço, para cada estado, para cada município. Doutor Augusto, vamos abordar aqui um pouquinho o aspecto econômico, né? O Brasil vinha se recuperando muito lentamente de uma recessão pesada, ganhou força ali em 2015. Já foi difícil, né, sair de uma recessão com 13 milhões de desempregados, nós ainda temos cerca de 11. Um declive econômico severo agora poderia jogar o Brasil para um número muito maior de desempregados nesse cenário que já não é fácil. O que é que se diz para essas pessoas? Que é preferível um empresário falido do que um empresário morto. Eu acho que entre a falência e a morte, a falência, nesse caso, é um quadro menos grave. É evidente que nós precisamos ter medidas sérias que eu não vejo sendo tomadas pelo governo federal para sustentar e para fomentar a economia. Mas nós precisamos, mais uma vez, também pegar exemplos de outros países. A França hoje aumentou o seu isolamento total, aquilo que eles chamam de lockdown, você não pode sair na rua, até o dia 15 de abril. Então eu não consigo entender e eu não vejo exemplos em outros países, a não ser realmente a Alemanha, que é um caso de sucesso, porque adotou práticas completamente diferentes, se antecipando à pandemia, em que esse isolamento vertical tenha produzido algum benefício. O governo precisa agir, e eu concordo integralmente com a minha colega a doutora Gisele, é preciso uma união de esforços. Precisaremos ceder de todos os lados, o empresariado, o trabalhador, governos estaduais e governos federais, todos precisaremos ceder. O que eu não vejo, pelo contrário, acontecer neste momento é uma disputa quase que política. Eu não vejo soluções sendo apresentadas por todos os órgãos que precisariam apresentar essas soluções. Muito pelo contrário, eu vejo uma guerra declarada entre estados e o governo federal. Guerra essa que não ajuda ninguém. É necessário, sim, aí concordo bastante com essa afirmação, é necessário que se faça um pacto. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Alguns estudiosos dizem que é a maior pandemia e a maior gravidade histórica desde a Segunda Guerra. É impossível que nós não tenhamos governos estaduais e federais que sentem numa mesa e discutam de forma séria planos para a saúde e planos também para a economia. Eu não vejo isso acontecer. Doutora Gisele, você vê? Eu vi hoje, o presidente Bolsonaro ir à televisão fazer um pronunciamento e anunciar um pacote de medida econômica justamente para vir dar auxílio às pequenas e médias empresas. Eu vejo todos os dias o ministro Mandetta visivelmente cansado e muito dedicado, fazendo todos os esforços e tentando trazer para a mesa todos os números para conseguir achar uma boa solução.
Acho que tem que haver um planejamento, sim, e é preciso que os estados e os municípios, eles sigam e eles conversem com o governo federal. O que realmente, doutor Augusto, tem toda a razão, é que não é possível que cada estado, cada município, passe a adotar uma medida sem a consulta do governo federal, sem essa conversa, para que haja uma convergência de esforços. Então, é importante que haja localmente medidas que sejam adotadas, mas isso precisa ter um norte, precisa seguir as orientações do governo federal, porque senão fica cada um andando para um lado e a gente não acha uma solução, não existe solução fácil. Doutor Augusto, é isso? Precisa seguir as orientações do governo federal? Não, pelo contrário. Pelo contrário, acho que as determinações em relação ao confinamento, em relação a como a gente vai enfrentar do ponto de vista de saúde pública do Conselho Federal são desastrosas. Acredito que desde o pronunciamento irresponsável e criminoso do presidente da República em rede nacional há poucos dias, seguido de uma série de medidas como o vídeo divulgado hoje pela Secretaria de Comunicação, praticamente convidando a população para sair às ruas, e a gente está vendo isso acontecer na prática. São carreatas já de pessoas que estão sofrendo, obviamente estão sofrendo, autônomos, uma série de pessoas. O sofrimento é real. Pode ser que venha a faltar, sim, comida na mesa do brasileiro. Mas a postura do governo federal irresponsável de praticamente conclamar as pessoas a saírem das ruas. E nós estamos vendo aqui, bastando andar para a cidade de São Paulo. A diferença entre ontem, anteontem e hoje é evidente, salta aos olhos. As ruas estão mais cheias, o comércio está voltando aos poucos a abrir. Sem que tenha nenhuma medida, absolutamente nenhuma, para tentar controlar de alguma forma a disseminação desse vírus, que não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é uma pneumonia que hospitaliza centenas de milhares de pessoas e mata centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Agora eu começo com o doutor Augusto. Essa polarização também nessa questão do isolamento, isso não é ruim para o país? Vocês perceberam isso nas últimas horas? Quem é a favor do isolamento acaba sendo muito criticado, quem é a favor da retomada do trabalho também, e aí acabou criando também uma polarização aí, direita e esquerda, esses dois lados discutindo, debatendo esse tema que nós estamos falando aqui? Continua. A polarização, ela é saudável. A polarização que nós estamos vivendo nos últimos tempos no Brasil, de saudável ela não tem absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela atrapalha muito a discussão, atrapalha muito o bom senso e atrapalha muito a busca de soluções. Tudo é polarizado, né? Então, tudo parece que é uma completa bola dividida. E nós temos observado isso em diversos momentos, em diversos setores da nossa sociedade. Então, agora, infelizmente, nós estamos polarizando e quase que partidarizando o quê? Se vamos voltar ou não à rua para trabalhar, quando isso deveria ser uma decisão tomada de forma técnica por órgãos de saúde, por órgãos de economia, como disse a doutora Gisele, num pacto de pessoas sempre pensando no bem da saúde, no bem da economia e não esse fla-flu político que o Brasil vem vivendo nos últimos meses. É inadmissível que a gente deixe a nossa saúde suscetível a uma disputa que não é nem uma disputa eleitoral, nós estamos longe aí de eleições. É quase que uma disputa sem sentido nenhum. Doutora Gisele? Somos uma democracia jovem. O brasileiro aprendeu a ir para as ruas de 2014, especificamente depois da Operação Lava Jato para cá. Então, a gente está aprendendo a se posicionar politicamente, a gente está se interessando cada vez mais por política. É natural, nesse movimento pendular, o extremismo, a polarização. Mas depois dessa polarização, os ânimos vão arrefecer e o debate vai acontecer e a profundidade dos argumentos, do conhecimento, ela virá naturalmente. Então, que bom que as pessoas vão para as ruas, que bom que as pessoas se manifestam, que bom que o brasileiro se interessa e que ele se interesse cada vez mais, que ele cobre cada vez mais dos seus governantes, que ele insista cada vez mais em ter informações públicas, que ele exija transparência. Eu, particularmente, sou muito defensora da participação. Acho que o controle social pela participação ele é muito importante. Então, vivemos esse momento de polarização. Bom que as pessoas tomem posição, bom que elas vão para as ruas, bom que elas tenham voz e vez. Talvez não da melhor forma, talvez não se expressem da melhor maneira,
Talvez haja ainda uma falta de informação mais aprofundada, mas à medida que avançamos, o Fla-Flu sai de cena e o que entra em cena é o debate, como esse que a gente está tendo aqui hoje. Um debate de ideias, de conceitos e, principalmente, um debate de convergência e não só de divergência de ideias. Doutora Gisele, a senhora celebrou aí a participação política, né? A senhora acha que a essa altura, no patamar da crise em que nós estamos hoje, é recomendável movimentos como a gente viu, carreatas, pessoas avolumadas na frente da Prefeitura de Belo Horizonte pedindo restrição de quarentena? A senhora acha que é aconselhável esse tipo de medida? Não é aconselhável, mas é inevitável. É a forma que o brasileiro encontrou nesse momento de se expressar, de se manifestar. Então, existe essa necessidade, essa ânsia. Pós uma quarentena, a gente já viveu um período de isolamento e agora as pessoas então estão parando para pensar, fazendo uma análise crítica e começando a tentar entender como é que elas vão conseguir sobreviver. Então, precisamos sobreviver, precisamos enfrentar o coronavírus, mas precisamos sobreviver também com empregos, precisamos manter as empresas. Todos os empresários falidos, todas as pessoas falidas, significa gente na rua com fome. Então, é esse sopesamento que a gente precisa fazer e talvez essas manifestações tenham essa intenção, só de chamar a atenção para que a gente tenha um olhar mais multilateral para o problema e que a gente tente novas soluções que se encaixem em todas as necessidades do brasileiro, a necessidade da saúde, a necessidade da manutenção da sua vida. Doutor Augusto? Bom, eu sou advogado criminalista, eu não sou médico, então eu vou me basear nas determinações da Organização Mundial de Saúde. Essas manifestações, elas são absolutamente descabidas nesse momento. Não é o momento de se aglomerar, não é o momento de sair na rua. Obviamente que no conforto do seu carro, com os vidros fechados, é muito fácil se manifestar. Mas ir para frente de prefeituras, etc., contraria a determinação do maior órgão de saúde que nós temos no mundo, que é a OMS. Então, não cabe a um advogado contrariar ou não, cabe respeitar. E eu acho que esse tipo de manifestação, seja uma carreata ou seja pessoas indo na porta da prefeitura, elas são fomentadas pelo governo federal, que está publicamente incentivando as pessoas a desrespeitarem a decisão do seu próprio Ministério da Saúde. Isso que eu acho mais grave. E aqui nós estamos falando de confinamento, isolamento, quarentena. Parece que o brasileiro está há 6 meses em casa, gente. São 10 dias, 12 dias, 13, dependendo da data que você começou a fazer esse isolamento. Não chegamos sequer a um mês. Há outros países no mundo que estão muito mais tempo. A França, como eu disse há pouco, estendeu o confinamento total até o dia 15 de abril. Agora vamos dizer que o empresário não tem previsão no caixa dele para aguentar um mês de empresa fechada. Aí não é um problema da economia, não é um problema do desemprego, é um problema de gestão. Não estou defendendo aqui uma quarentena, um isolamento de meses. Nós estamos, gente, há cerca de 2 semanas em casa. Precisamos esperar um pouco mais. Até porque estudos, por exemplo, como de um físico da USP, um estudo publicado anteontem, diz que nós começamos a conseguir, e era esse o desafio inicial, a achatar, e o termo é esse usado, a curva de contágio na cidade de São Paulo. Então, por que correr o risco neste momento, mais uma vez contrariando todos os países do mundo e todas as organizações de saúde? Para que nesse momento flexibilizar? Vamos flexibilizar de alguma forma, mas não segunda-feira, não terça-feira, não quarta-feira. Quem sabe daqui a 10, 15 dias comece uma discussão. É muito cedo para fazer isso. Doutor Augusto Arruda Botelho, obrigado pela participação. Doutora Gisele Soares também, muito obrigado pela participação. Um debate interessante, relevante, com opiniões pessoais, opiniões técnicas. É assim que a gente faz um debate plural. Obrigado, uma boa tarde para vocês.